Olá, bem-vindos à disciplina de Introdução à Programação Funcional. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre funções recursivas. Então, vamos começar aqui com alguns exemplos clássicos, né? Então, dado que em linguagens funcionais puras não existem variáveis mutáveis, não é possível utilizar estruturas de iteração como while ou for, porque a gente não pode ter um elemento tipo o i que é igual a i mais 1, né, que seja incrementado de tempo em tempo. Então, nesses casos, a gente usa ou as funções de alta ordem, que a gente vai falar na semana que vem, então, ou as funções recursivas de forma explícita, né? As funções de alta ordem, a gente vai ver que, na maioria dos casos, a gente não precisa realmente implementar uma função recursiva. A gente tem funções que generalizam a maioria dos padrões que a gente precisa resolver, então a gente não precisa. Porém, na aula de hoje, a gente vai falar explicitamente sobre como escrever funções recursivas. Então a gente vai usar aquele exemplo clássico, né, que a gente até mostrou no vídeo anteriormente sobre casamento de padrões, né, que é o fatorial. Então o fatorial ele é definido que para um n igual a zero é 1, e para o caso geral é n vezes fatorial de n menos 1 para qualquer n maior que zero. Então eu vou usar esse exemplo clássico principalmente para mostrar como que funciona o processo recursivo aqui no Haskell. Então aqui é aquela função fatorial clássica, né? Então vamos testar aqui. Fatorial de 5, 120. Fatorial de 4, 24. Então, como que ele funciona, né? Então, quando a gente passa um valor do tipo fatorial de 4, vou usar aqui para a gente um quadro, né? Então, o fatorial de 4, eu venho aqui no casamento de padrão, né? Então, não existe uma resposta para 4. Então, não é o caso dele ser zero. Então, ele vai vir para isso aqui. Então, ocorre aqui o que? Uma substituição. Ele vai substituir o fatorial de 4 por uma outra expressão, que no caso, o fatorial de 4 é n vezes o fatorial de n menos 1 é 3. Porém, aqui o fatorial de 3 também não tem uma resposta ainda, né? Então, o que a gente vai ter que fazer? N vezes o fatorial de 3 vai ser substituído por essa expressão aqui, só que agora passando o fatorial de 2. O fatorial de 2 novamente não tem uma resposta, né? Então é n. Ops, eu já vou botar os valores aqui, né? Então aqui era 4 vezes o fatorial de 3, 4, aqui era 3 vezes o fatorial de 2, né? E aqui, agora, quando eu chamar fatorial de 2, eu vou ter o 4 vezes 3 vezes 2, e aí o fatorial de 2, né, vai ser substituído por isso, né? Por n, 2 vezes o fatorial de n menos 1. E o fatorial de n menos 1 é 1. Ainda eu não tenho aqui, né, fatorial de 1 igual a 1. Então eu vou ter que ir para o caso geral novamente. Então eu vou ter tudo isso, né? Só que o fatorial de 1 vai ser substituído por quê? Por n vezes o fatorial de n menos 1. Que nesse caso aqui é 1 vezes o fatorial de 0. Agora, o fatorial de 0 eu tenho, né, que é 1. Então, minha última substituição aqui vai ser fatorial de 0, vai ser substituído por 1. Então o resultado disso, agora ele tem uma expressão formada, o resultado disso é 24. Então o fatorial, funções recursivas. Funções são expressões, são generalização de expressões, e quando ocorre a função, o que ele faz é substituir aquela chamada daquela função pela expressão correspondente. Mas qual é a boa prática para a gente criar funções recursivas? Aqui a gente fala um pouco, mas a gente sempre começa com um caso mais simples. Vamos pensar numa outra função recursiva bem simples aqui. Uma função que calcula a potência. A gente sabe que aqui no Haskell a gente calcula a potência usando esse operador. O
operador circunflexo. Mas vamos ignorar que exista e vamos pensar uma potência base sobre um expoente aqui. Só que eu posso pensar em alguns casos, né? Por exemplo, se o meu expoente é 0, então é 1. Agora, se o meu expoente é 1, o meu resultado é a própria base, né? Então, esses são os casos simples que a gente tem para resolver. Mas vocês devem lembrar que quando a gente tinha algo do tipo 2 elevado a 4, ele era, na verdade, era igual a tipo 2 elevado a 2 vezes 2. Seria como se fosse 2 elevado a 1, né? Então, aqui 2 elevado a 3, vamos pegar o 3. Então 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 1, né? Então a gente estaria somando aqui os expoentes, que é igual a 2 elevado a 4. Então, se a gente representar essa expressão aqui, seria exatamente da seguinte maneira: potência de base, né, elevado a um n, que é esse 4, é igual a base, que é o 2 aqui, né, vezes a potência da base, só que o expoente aqui vai ser o n, né, que é o expoente, menos 1. Vou chamar aqui de expoente, né? Então, expoente menos 1. É um pouco grande, mas só para a gente poder ler. Então, é potência de base elevado ao expoente menos 1. Então, esse aqui é o meu caso geral. Então, a gente sempre começa com os casos simples, com os casos que a gente não precisa fazer nenhum cálculo para responder. E depois a gente pode ir para um caso mais geral, né? E aí agora a gente pode testar. Então, potência de 2 elevado a 3 é 8, né? 2 elevado a 4 é 16, 3 elevado a 4 é 81, 3 elevado a 3 igual a 27. Então, tá ok? Quando a gente cria funções recursivas, a gente tem que sempre ter esses casos bases para poder parar o processo recursivo, né? Então, se a gente não tem essas condições aqui, seria equivalente lá nas linguagens imperativas, quando a gente trabalha com laços, um loop infinito. Ele está chamando a função recursiva, chamando, e não tem nenhum caso que ele consiga parar esse processo. E a linguagem ela não vai conseguir dizer para você que está faltando ali um caso base. Então, tome cuidado. Ainda sobre funções recursivas, uma questão que a gente pode colocar aqui é que as funções recursivas são muito criticadas na literatura, né? E parte dessa crítica é razoável, porque quando a gente faz chamadas recursivas, a gente tem que consumir um espaço de memória para guardar o estado anterior daquela função. E se você tem várias chamadas consecutivas da mesma função, ele nunca consegue liberar esse espaço até que ele consiga chegar ao resultado final. Então a gente tem o que a gente chama de Stack Overflow, que é o nome aí de um site que muitos de vocês conhecem. Só que existem algumas técnicas que a gente pode trabalhar para evitar bastante Stack Overflow, que é o que eles chamam de recursão em cauda. Então essa técnica pode ser usada em qualquer linguagem. Então o algoritmo de Fibonacci, por exemplo, ele é muito utilizado e o exemplo é um péssimo exemplo, né? Então esse Fibonacci, eles sempre utilizam esse Fibonacci para poder criticar as funções recursivas e ele não é um bom exemplo mesmo. Por quê?
que a gente observe, vamos pensar no caso aqui do Fibonacci de 4. O Fibonacci de 4, como é que ele vai resolver isso? Ele vai ter que substituir o Fibonacci de 4, não é esse primeiro caso, não é o segundo caso, ele vai ter que vir para cá. Então o Fibonacci de 4 é o que? O Fibonacci de 3 mais o Fibonacci de 2. Novamente não tem nenhum desses casos aqui, então ele vai ter que substituir o Fibonacci de 3 por Fibonacci de 2 mais o Fibonacci de 1 mais o Fibonacci de 2 também vai ter que fazer a substituição, que vai ser o Fibonacci de 1 mais o Fibonacci de 0. Aqui a gente vê que, por exemplo, ele tem o Fibonacci de 2 aqui, que foi expandido para esse caso, e novamente eu vou ter o Fibonacci de 2 aqui. Então, ele teria que expandir também esse Fibonacci de 2, mas o Fibonacci de 2 vai ser calculado em dois momentos aqui. A gente pode até substituir aqui por aqui. Então, esse aqui é o Fibonacci de 2 e esse aqui é o Fibonacci de 2. Então, ele é como se fosse calculado duas vezes. E como a função recursiva aparece em dois pontos aqui da expressão, isso aqui leva a uma grande quantidade de chamadas recursivas. Então, essa função aqui, ela não é um bom caso de implementação de funções recursivas. Tá. Tem hora que o replete fica um pouco lento, mas não é que está executando nenhuma função, né? É questão mesmo da arquitetura lá. E aí eles têm que carregar. Enquanto ele está demorando ali, aqui tem uma outra implementação. Essa implementação ela não é tão fácil de ser lida como essa primeira, né? Então essa aqui é muito mais clara, que é uma Fibonacci. Aqui a gente vai guardando esse Fibonacci aqui a cada chamada. Então os valores não vão ser necessariamente calculados repetidamente, né? Então ali a gente pegou um Fibonacci, um exemplo bem simples, né? Eu vou carregar novamente essa página para ver se o servidor roda. E aí, por exemplo, aqui a gente consegue calcular o Fibonacci bem grande, né? De forma relativamente bem rápida. A gente consegue fazer esse teste aqui. Vou demorar um pouquinho. O servidor está carregando lá. Isso agora já terminou de carregar. Ok. Então, Fibonacci de 8, Fibonacci de 10, Fibonacci de 100. No Fibonacci de 100, observe que ele já demora um pouco, né? Agora vamos ver aquela segunda implementação. Vou chamar essa, eu vou chamar a eficiente aqui. Observe que é muito mais rápido, né? Consigo calcular até o Fibonacci de 1000. Aquela outra, calcular o Fibonacci de 1000 vai demorar bastante aqui. Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês é o seguinte: é possível a gente programar usando recursividade de forma eficiente, porém o código normalmente não fica tão elegante. Então, a abordagem usual é você primeiro implementar usando funções recursivas, não se preocupar muito com a eficiência, mas depois você voltar no teu código e reescrever usando algumas técnicas como
memoization ou usando tal chamada de funções recursivas em cauda, que aí você consegue resolver bastante o problema da eficiência. Aqui vê que ainda não concluiu ainda. Então funções recursivas por si só não é o pior dos problemas, e na maioria dos casos a gente vai utilizar muito através de funções de alta ordem, como filter, map, reduce. Muito delas, dos problemas, a gente consegue resolver usando esses padrões sem precisar de fato escrever uma função recursiva. Então a gente conclui aqui. A próxima a gente vai falar sobre expressões lambda.